Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos à nossa live de sábado, a nossa live extra do mês de outubro. Nosso Papo de Mãe TDAH acontecendo essa semana pela segunda vez. E é muito bom estar aqui com vocês de novo, para a gente poder conversar sobre TDAH, que é o meu tema preferido. Mônica, Maísa, sejam bem-vindas. Muito bom. Eita! Muito bom estar aqui com vocês. Essa live aí tão esperada, tão aguardada. Deixa eu só fixar aqui nos comentários pra gente. Essa é a nossa live extra do mês de outubro, onde nós vamos. Opa! Onde nós vamos conversar sobre como melhorar o comportamento do seu filho com TDAH na escola. A gente vai mostrar aqui na live, né, conversar um pouquinho do porquê que é tão difícil, né, trabalhar com esses comportamentos inadequados, e também entendendo, né, por que muitas estratégias que a gente tem utilizado, vem utilizando, não está tendo resultado. E eu vou apresentar para vocês uma estratégia que tem uma validação científica muito, muito boa. É uma estratégia de primeira escolha para trabalharmos comportamentos inadequados na escola. Então, fique aí até o final, porque vai valer a pena. Vai valer a pena, com certeza. Deixa eu só tirar aqui para a gente começar. Muitas mães, né, me relatam, né, e não só mães, eu também trabalho em escola, então eu sei, né, que isso acontece, porque eu vivencio também lá na escola, problemas de comportamento relacionado ao TDAH. O TDAH pode apresentar problemas de aprendizagem? Pode, né, algumas crianças apresentam problemas de aprendizagem, mas a questão comportamental é a que mais chama a atenção e é o maior desafio dos professores na escola, é a questão comportamental, né, das crianças com TDAH. Porque, infelizmente, né, a maioria, ou pelo menos uma boa parte das escolas, não sabem lidar com esses comportamentos, não entendem por que eles acontecem, e por não entender, né, por que eles acontecem, acabam não sabendo também como lidar com eles. Então, nem sempre o que funciona para uma criança que não tem TDAH vai funcionar para a criança que tem TDAH. E isso serve para você, mãe, mas também serve para professor. Na escola, nem todas as estratégias que são utilizadas para as crianças que não têm TDAH vão funcionar para as crianças que têm TDAH. E isso é um problema, porque muitas vezes a gente que é adulto acaba ficando tentando exigir da criança uma mudança de comportamento que ela não é capaz de fazer sozinha. E aí ela acaba sendo punida por isso, e isso vira um ciclo vicioso, porque quanto menos, né, ela consegue, mais a gente cobra, e quanto mais a gente cobra, menos ela consegue. Isso é muito ruim, né? E a tendência é o comportamento ir piorando ao invés de melhorar. Então a gente precisa realmente falar sobre isso, a gente precisa entender o que está acontecendo e também aprender como fazer, né? Como lidar. Então hoje a gente vai conversar sobre isso. Gente, nós estamos numa live extra, né? O nosso quadro semanal, nossa live semanal acontece sempre às quartas-feiras às 19 horas. Hoje estamos aqui numa live extra, inclusive num tema, né, diferente do nosso tema do mês de outubro, mas é porque uma mãe me pediu muito para falar sobre isso e eu acho que isso é muito importante. Então nós vamos, como esse mês também tem o Dia do Professor, então é o meu presente para você, mãe, para você, família de TDAH, mas também para você que é professora, trabalha em escola. Então convide, né, a professora do seu filho, mande aí, se você tem a professora do seu filho no Instagram, mande um aviãozinho aí convidando ela para participar aqui. Se ela não estiver aqui, né, enfim, não puder assistir com a gente ao vivo, não tem problema. Depois compartilha essa live com ela, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito seu filho lá na escola. Então vamos lá, gente. Vamos, porque o assunto é um pouquinho extenso e a gente precisa começar logo, né? A gente precisa começar
Josiane, seja bem-vinda, Josiane. Muito bom ter você aqui. Essa é uma estratégia muito importante para quem é psicólogo, trabalha com crianças com TDAH, porque muitas vezes o problema acontece, né? O problema maior está lá na escola, né? Às vezes a família consegue gerenciar, tem as orientações da psicóloga que está acompanhando, mas a escola, né, fica um pouco distante, porque a gente que é profissional, a gente faz um contato com a escola, a gente cria um link com a escola, mas não é um link tão próximo quanto a gente tem com a família. E às vezes a escola, ela por estar um pouco mais distante, né, dessas orientações, ela acaba enfrentando algumas dificuldades. Então, nós como psicólogos, né, como profissionais que atendemos as crianças, nós somos peça-chave, peça fundamental para colaborar, incentivar e orientar essa parceria entre família e escola para que a gente tenha resultados melhores, né, mais positivos. Então vamos lá, gente. Começando. A sala de aula, né, ela é um lugar muito complicado para crianças que têm TDAH. Tanto no que diz respeito à questão da aprendizagem, né? Porque nós sabemos que a grande maioria das crianças com TDAH, elas não têm um problema para aprender, mas elas, por conta de todas as suas dificuldades relacionadas à instabilidade atencional, à hiperatividade, impulsividade, dificuldade, né, com as funções executivas, tudo isso acaba prejudicando o processo de aprendizagem dela. Mas a sala de aula também é um espaço onde a criança apresenta muita dificuldade comportamental. Porque a escola exige da criança um comportamento que envolve um controle comportamental que a criança com TDAH muitas vezes não dá conta de ter. Então a escola espera que a criança fique mais tempo sentada, que ela tenha pés e mãos mais quietos, né, com menos movimento, então contenção de movimento, que ela preste atenção numa pessoa, então ela tenha atenção dirigida para uma determinada pessoa. Só que ao mesmo tempo que a escola exige, né, esse comportamento, a escola também é um espaço coletivo e um espaço com uma variedade muito grande de pessoas e que é um espaço que tem barulho, né? Então tem sempre alguém fazendo um barulho do lado, tem sempre um lápis que cai no chão, alguém que entra na sala, um barulho do lado de fora. Enfim, tem a própria criança que de repente lembrou de alguma coisa, pensou em algum outro assunto, lembrou que tinha que contar alguma coisa para um coleguinha e esqueceu. Então, todas essas interferências externas e internas são grandes distratores para a criança dentro da sala de aula. E isso acaba realmente gerando uma série de problemas. Então, quando a criança com TDAH, por exemplo, está sentada, o professor está explicando uma matéria e ela lembra que tinha que falar alguma coisa, contar alguma coisa para o amiguinho, ela tem dificuldade, muitas vezes, de controlar o impulso e continuar sentada prestando atenção para só depois, na hora do recreio ou no intervalo, ela contar aquilo que ela lembrou para o amigo. Ela tem dificuldade de ter esse controle de impulso. Então, o que geralmente a criança faz? Ela lembrou, ela automaticamente vira para trás para falar com o amigo, ou ela levanta e vai à carteira do amigo e começa a conversar. Por quê? Porque esse controle inibitório, esse controle dos impulsos, né? O saber esperar para depois executar uma ação, isso é muito difícil para o TDAH. E esse comportamento acaba gerando uma série de conflitos. Por quê? Porque agora não é hora de conversar, porque agora não é hora de andar pela sala, agora não é hora, né, de falar com um amigo, agora é hora de sentar, prestar atenção, agora é hora de sentar, fazer atividade. Oi, Ana, seja bem-vinda. Então, isso tudo acaba gerando uma série de problemas, né, na escola, por conta dessa dificuldade da criança gerenciar, né, e controlar seus próprios impulsos. Então, tudo isso faz com que a criança ela não consiga, muitas vezes, seguir as regras que são colocadas na escola. Não porque ela é uma criança rebelde ou desobediente, não, porque muitas vezes ela não dá conta, né? Como eu falei, ela
tem dificuldade de controlar impulso, então quando ela vê, quando ela se dá conta, ela já fez. E isso acaba gerando realmente muitos problemas. E gerenciar o comportamento das crianças em sala de aula é um dos maiores desafios dos professores. Seja comportamentos gerados por um TDAH ou não, comportamentos de criança mesmo, né? Os professores têm muita dificuldade com isso. Os professores, eu sei porque eu sou professora, eu trabalho em escola há mais de 20 anos, acompanho professores, sou coordenadora pedagógica, então posso falar isso com propriedade. Porque eu sei que dentro da nossa formação de professor e dentro do nosso dia a dia ali, né, até com as formações que a gente tem na própria escola, não há uma ênfase no gerenciamento de comportamentos. A formação ela é focada mais na questão da aprendizagem, né? No conteúdo que vai ser trabalhado, no currículo, nas metodologias, mas essa parte comportamental, gerenciamento de comportamento, a gente não aprende. E quando a gente chega na sala de aula, aquela realidade que a gente aprendeu na faculdade não existe, porque a gente não vai encontrar uma sala de aula com as crianças sentadas todas uma atrás da outra, quietinha, olhando para o professor, prestando atenção, né, levantando o dedinho para perguntar. A gente não vai encontrar isso. E quando tem dentro da sala de aula uma criança com TDAH, né, a coisa ainda pode ser mais complicada ainda. Então, é muito complicado para os professores lidarem, né, gerenciarem com esses comportamentos. E aí, esse comportamento inapropriado, esse comportamento inadequado da criança, não é só um problema da criança. Porque muitas vezes o adulto, seja o professor, seja a mãe, o pai, né, o adulto, quando ele olha uma criança com um comportamento inadequado, dentro da cabeça do adulto, o problema é da criança. Ela é que tem que deixar de ter aquele comportamento. É ela que está agindo errado, então é ela que tem que mudar. E isso, gente, no TDAH não vai funcionar. Então eu até fiz a chamada, né, da live, né? Por que brigar, chamar atenção, dar bronca, botar de castigo, enfim, não resolve? Por que isso não resolve e às vezes até piora? Porque não é a criança que vai conseguir mudar isso sozinha. Não adianta, ela não vai dar conta. É claro que existem comportamentos que não tem nada a ver com TDAH, isso tem, né? Tem toda uma questão, mas esses comportamentos que eu estou citando aqui como exemplo, que a gente vai falar outros, tem muito a ver com as dificuldades do TDAH. Então, o problema não é só da criança, o problema também é do professor e também é da família. Porque também existe um equívoco na escola, né? Na verdade, existe um equívoco, acho que em todos nós adultos, que a gente tem uma mania de achar que o culpado é sempre o outro, né? Então a gente foge daquilo que cabe a gente, né? Da nossa responsabilidade, e sempre olha para o que o outro não está fazendo, o outro está fazendo de errado. Então, a escola muitas vezes direciona o problema para a criança, então chamando atenção, brigando, punindo. E quando não dá conta, quando essa estratégia não funciona, e realmente ela não vai funcionar na maioria das vezes, ou pelo menos não vai funcionar a médio e longo prazo, ela pode funcionar no curto prazo, mas a médio e longo prazo ela perde eficiência. A escola então direciona o problema para a família. E aí, bilhetinho para casa, chama a família, olha, seu filho não está se comportando, seu filho não está obedecendo, seu filho não está respeitando. E aí, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não adianta a escola jogar o problema para a família resolver se o problema aconteceu na escola. Claro, os dois têm que trabalhar junto e a gente vai ver que a estratégia que eu vou ensinar para vocês é um trabalho de parceria, família e escola, para que tenha uma eficácia maior. Mas não adianta só trabalhar, jogar a bola para a família em casa trabalhar o comportamento da criança. Por quê? Porque o comportamento surgiu dentro de um contexto. E quem está me acompanhando aqui já há um tempo, assistiu uma aula que eu dei falando sobre o ABC do comportamento. O que é o ABC do comportamento? Foi uma live que eu ensinei a vocês a analisarem o comportamento, o antecedente. O que é o antecedente? É aquilo que estava no ambiente interno da criança ou externo que desencadeou esse comportamento. E a consequência. O que é a consequência? Aquilo que aconteceu que fez com que aquele comportamento se tornasse
repetitivo, que fez o comportamento se repetir em outros momentos, se tornasse reforçador, ok? Então, se a gente pensa em antecedente e consequência, a gente está pensando de um contexto onde aquele comportamento aconteceu. Se você tira a criança do contexto e trabalha ela fora do contexto, não vai ter muito resultado, entendeu? Então, a gente precisa trabalhar a criança no contexto escolar, porque senão, gente, a gente ensina estratégia para a criança, a gente trabalha a criança, e quando chega no ambiente da escola, os antecedentes vão ser os mesmos e as consequências também. E aí a gente tá enxugando o gelo e não tá conseguindo resolver o problema. Então, a gente precisa, sim, trabalhar no contexto escolar. Parceria entre família e escola, para que as duas falem a mesma língua, para que elas trabalhem com a mesma meta, o mesmo objetivo, mas a gente tem que focar ali o gerenciamento do comportamento no local onde ele aconteceu. E aí, claro, a gente vai generalizar depois isso para outros ambientes. E a estratégia que eu vou trazer para vocês aqui é uma estratégia muito simples, né? Eu sempre estou trazendo aqui coisas que são simples, mas que a gente deixou de fazer há muito tempo, e aí muitos problemas já acontecem por conta disso. Mas é uma estratégia simples, é complexa no sentido de que nós vamos precisar da ação efetiva e ativa do professor e da família, o comprometimento, a parceria, e isso realmente é um desafio. Eu sei que nem sempre isso é possível, ou pelo menos nem sempre isso é fácil de se fazer, de acontecer, mas a ferramenta em si ela é muito simples, tá? O que a gente vai ter que trabalhar mais e o que vai ser o nosso desafio não é o uso da ferramenta, é trabalhar com a cabeça dos adultos para usar a ferramenta da melhor forma, tá? Isso, Ana, a criança muda de ambiente, muda de comportamento. Por quê? Porque o ambiente, ele passa a ser um gatilho ou não, né, desses comportamentos inadequados. E, além de tudo, não só gatilho, mas também pode estar reforçando ou não esse comportamento. Então, a estratégia que eu vou trazer para vocês é uma estratégia que a ciência tem demonstrado ter extrema eficácia para melhorar comportamentos inadequados ou inapropriados de crianças com TDAH na escola. Tá? Ele é apontado como uma estratégia de primeira escolha para melhorar comportamentos de TDAH e também de crianças que têm TOD. Okay? Então, dentro das pesquisas científicas de estratégias que funcionam para crianças com TDAH, essa é a estratégia padrão ouro, é a estratégia número 1. Então, quando a gente vai trabalhar com a criança, né, lá no consultório, é essa estratégia que a gente vai usar primeiro. Por quê? Porque as pesquisas indicam que ela chega a melhorar até 70%, 72%, 73% mais ou menos, dos comportamentos inadequados da criança. Gente, pega uma criança com dificuldade de comportamento na escola e melhora 70% desse comportamento. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Até porque a gente tá falando de criança, então não dá pra gente querer que ela seja perfeita, 100%. E também estamos falando de crianças com TDAH, que têm as suas dificuldades, né? Que são internas dela. Então, a gente melhorar 70% do comportamento é algo muito bom. Muito bom. Então, é a primeira escolha que a gente tem. Claro que existem outras estratégias, né, que a gente pode utilizar e que se essa, né, não der certo, a gente pode associar outras, enfim. Mas 70% não é pouco, né? Então, vale a pena a gente investir. Claro que tem que ter, né, o adulto preparado para isso, para que ele possa utilizar essa estratégia da melhor forma, tá bom? Deixa eu ir virando aqui para a gente continuar conversando. Então, o nome dessa estratégia, não sei se vocês já ouviram falar, mas o nome dela é Boletim Diário do Comportamento. É muito parecido com o que a gente já vem falando aqui, né? Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Existem três lives que eu fiz aqui no Instagram, você que é mãe que tá aqui, que são as 3 lives básicas para o TDAH, para a gente trabalhar as estratégias do TDAH. Uma delas é a live que eu fiz sobre atenção positiva, que é a live que eu falei sobre como aumentar os bons comportamentos do TDAH. Atenção positiva. A segunda live é que eu falei sobre economia de fichas.
E a terceira é a live do ABC do comportamento. Essas 3 lives juntas são a base para essa estratégia que a gente vai utilizar, que é do boletim diário do comportamento. Boletim diário do comportamento é uma estratégia de economia de fichas, né? Quem vem me acompanhando aqui, quem assistiu a live que eu falei sobre isso, utilizada para modificar comportamentos inapropriados. De que forma que a gente vai modificar os comportamentos inapropriados? Premiando, recompensando os comportamentos substitutivos. E o que são comportamentos substitutivos? São comportamentos que vão substituir os comportamentos inadequados. Então, a gente não vai focar nos comportamentos inadequados. Nós vamos focar nos comportamentos substitutivos. Então, a gente vai deixar de falar para a criança aquilo que ela não deve fazer, para dizer para a criança aquilo que ela deve fazer. E aí, aumentando os comportamentos adequados, nós automaticamente diminuímos os comportamentos inadequados. Só que a gente vai trabalhar colocando atenção positiva e não atenção negativa. Ok? É essa balança que a gente vai inverter. Antes, como é que a gente trabalha geralmente? Né? Dizendo para a criança o que ela não pode, o que ela não deve, o que tá errado. E a gente, então, pune isso, né? Ou enfim, bota uma atenção, né, no erro da criança, no quando ela não consegue, no quando ela faz algo que não tá legal. E a gente desequilibra essa balança. A gente foca muito no negativo. A gente vai inverter essa balança, focando nos comportamentos substitutivos e também colocando mais luz, né? Atenção positiva nesses comportamentos. E aí a tendência desse comportamento é aumentar. Por isso que eu falei que a live de atenção positiva, ela é uma das lives de base, porque ali ela explica todo esse funcionamento, tá bom? E aí como que a gente vai fazer então essa recompensa, né? Como que a gente vai fazer botar esse foco na atenção positiva? Através do reforço, através do reforçamento positivo. Porque nós temos outros tipos de reforço, mas nós vamos trabalhar sempre com reforço positivo. E o que é o reforço positivo? Qual a diferença, Juliana, do reforço positivo e reforço negativo? Bem, reforço positivo é quando a gente acrescenta, adiciona uma consequência ao comportamento da criança que vai ajudar a aumentar a probabilidade que esse comportamento aconteça novamente. Então, tudo que eu colocar de consequência para um comportamento que a criança teve, que vai ajudar a aumentar a frequência do comportamento, a gente chama de reforço positivo. Ok? Então, se a criança teve um comportamento, sei lá, ela fez o dever de casa, e eu fui lá e dei uma consequência, elogiei, dei parabéns, enfim, e a criança aumentou o comportamento, esse elogio é o reforço positivo. Por quê? Porque ele ajudou a aumentar a probabilidade do comportamento se repetir. E aí ela vai continuar fazendo o dever de casa, porque ela sabe que toda vez que ela fizer, ela vai ter o reforçador. Ok? Então essa é a base. Gente, TDAH, coloquem isso na cabecinha de vocês. TDAH funciona à base de reforço positivo. Esse é o combustível do TDAH. Lembra do cérebro que tem aquele tanque que tem pouco combustível? Para ele produzir mais combustível, ele precisa do reforço positivo. Ele precisa disso para que ele consiga produzir mais combustível e continuar engajado nas tarefas. Então, o boletim diário do comportamento, ele vai ajudar o aluno, vai ajudar a criança a visualizar e a acompanhar o seu progresso. Porque aqui a gente está focando no progresso da criança, na aquisição de novos comportamentos. Então, quando a gente quer que uma pessoa aprenda alguma coisa, a gente vibra com ela toda vez que ela consegue, né? Então, a mesma coisa, gente, olha, eu tô com uma sobrinha, a filha da minha sobrinha, tá com 6, vai fazer 7 meses que ela tá. Então, 7 meses. Tudo que ela faz é uma festa. A gente faz festa. Então, ontem ela tava lá tentando, né, tá começando a querer engatinhar, então ela tá começando a ficar de joelhinho, né? Então a gente colocou um objeto, fica chamando ela vai tentando fazer aquele movimento.
Gente, a gente faz uma festa para a criança. E isso é tão natural, né? Da gente com bebê. Mas a gente vai perdendo isso, a celebração. A gente vai perdendo isso. Tanto é que a última live de outubro a gente vai falar sobre celebração. A celebração a gente vai perdendo. E o que é celebrar conquistas? É reforçar positivamente. Toda vez que a minha pequenininha, né, tenta engatinhar para pegar um objeto e eu faço uma festa, ela vai tender a repetir esse comportamento depois. Então, assim, eu não brigo com ela porque ela não conseguiu engatinhar. Eu não brigo com ela porque ela não conseguiu ficar de joelhinho. Não. Eu celebro porque ela tentou. Eu celebro porque ela foi se arrastando, mas ela foi e pegou o objeto. Então, é isso que a gente tem que colocar na vida da criança com TDAH. Parar de ficar brigando por tudo que ela não consegue e começar a valorizar e celebrar tudo que ela conseguir. Vocês vão ver como o comportamento da criança vai dar um salto. Então ela vai acompanhar o progresso, ela vai aprender algo que é extremamente difícil para o TDAH e que é causa de muitos problemas, que é aprender a atrasar a gratificação. Crianças com TDAH, elas necessitam da recompensa imediata. Então quando você trabalha com o boletim diário, você começa a ensinar a criança a aprender a atrasar a gratificação, porque ela não vai receber a gratificação imediatamente. Ela vai aprender a postergar a recompensa. Por quê? Porque o boletim ele vai ser feito na escola, mas os reforçadores ela vai receber em casa. Por isso que eu falei que é uma parceria, tá? Então, o reforço, né, dentro desse boletim, ele vai ser atrasado, né? A recompensa ela vai ser atrasada. E isso a gente vai, então, desenvolvendo essa capacidade da criança de lidar com a frustração de não receber a recompensa imediata. Ok? Tá aí tudo bem? Eu preciso que vocês entendam isso, porque isso é a base. Sem que vocês entendam, vocês não vão conseguir usar essa estratégia da melhor forma. Tá? É muito importante esse entendimento, essa clareza, para que vocês possam depois explicar isso na escola, para que vocês possam usar e principalmente para motivar vocês a usarem. Por quê? Porque se eu entendo o tanto que é importante essa estratégia, eu vou me motivar mais para usar. Agora, se eu acho que ela é uma estratégia mais ou menos, eu não entendo muito bem por quê, eu acabo não fazendo da forma como deve ser feita, tá? Vamos lá. Seguindo aqui. Então, a criança com TDAH, vocês podem me perguntando, me parando, tá, gente? Se vocês estiverem com dificuldade de entender alguma coisa. Criança com TDAH, ela quer tudo agora, né? Tudo para ela é aqui e agora. Então, ela quer tudo agora. Para ela entender que um comportamento que ela tem agora vai ter uma consequência positiva lá na frente, no futuro, é muito difícil para ela. Então, a criança entender que se ela prestar atenção no professor agora, vai fazer com que ela tenha uma boa nota na prova ou vai fazer com que ela passe de ano no final do ano, que é algo que é uma consequência positiva, mas que é algo que só vai vir muito para frente, isso é muito difícil para a criança fazer essa ligação de causa e efeito. Causa e consequência. Crianças com TDAH têm dificuldade de perceber que o que ela faz tem uma consequência. Então, prestar atenção no professor aqui é muito distante do tempo, no tempo de quando a consequência positiva vai vir, ok? Na hora que ela está prestando atenção no professor, isso não é prazeroso. Isso não tem consequência positiva imediata. Há uma passagem do tempo muito abstrata para que a criança consiga, então, receber a tal recompensa que é ter uma boa nota, que é passar de ano. Então, esse tempo, né, essa lacuna de tempo entre a ação da criança, que naquele momento não é legal para ela, e a consequência positiva que ela vai ter, é muito abstrato para essa criança. Quantos dias a criança vai precisar prestar atenção no professor para ela conseguir fazer uma boa prova? A gente consegue dizer isso para ela? Não. Então, como aquilo tem uma diferença temporal muito grande, vira um abismo temporal.
E o que é um abismo temporal? É algo que a criança não consegue mensurar e aí ela se perde no tempo. Por isso que a gente trabalha com as metas e com os micropassos. Porque se tem um abismo temporal entre causa e consequência, a gente começa a trabalhar com micropassos para que essa consequência ela continue acontecendo aqui, mas você tenha pequenas consequências positivas ao longo do processo para manter essa criança engajada na tarefa, ok? Então, toda vez que a gente for trabalhar com comportamentos que vão ter consequências que não são imediatas, crianças com TDAH vão ter dificuldade. E aí eu vou mostrar para vocês que, na verdade, não é só criança com TDAH. Todos nós temos dificuldades com coisas que não têm uma consequência imediata. Mas nós somos adultos, nós que não temos TDAH, nós já conseguimos, né, gerenciar melhor isso. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Só um minutinho. Olha que delícia, gente. Estão vendo? Pensa você lá no brigadeiro que você vai comer. Deixa eu ver se eu puxo aqui, só um minuto. Só um minutinho. Pronto, aqui dá pra ver. Olha, o brigadeiro aqui. Quando a gente come o brigadeiro, automaticamente a gente sabe... Peraí que tá dando. Automaticamente esse brigadeiro vai provocar na gente uma sensação de prazer. Não é isso? Deixa eu botar pra cá pra eu não me perder. Vai dar pra gente uma sensação de prazer. Por quê? Porque o brigadeiro é gostoso. Então, a recompensa que a gente vai ter comendo este brigadeiro é uma recompensa imediata. E esse brigadeiro, quando a gente come e acha ele gostoso, ele é altamente reforçador. Por quê? Porque ele vai fazer com que eu coma outro brigadeiro. Porque eu já sei que ele é gostoso. Na hora que eu como, eu já sinto o prazer e eu já sinto a recompensa. Então, essa relação direta entre ação e consequência é altamente reforçadora e faz com que a gente aumente o comportamento, a frequência do comportamento. Agora, pensa você fazendo uma dieta e aí você não pode comer o tal do brigadeiro. Então, você não pode comer. E toda vez que você não come o brigadeiro, você acha que isso não é legal. Porque ficar com vontade e não poder comer é ruim. Mas você quer emagrecer. Você está fazendo a dieta porque você quer emagrecer. Você quer ter uma recompensa que virá no futuro, que é emagrecer. Então, para emagrecer, você precisa deixar de comer o brigadeiro. E isso não é legal na hora. Mas no futuro, você vai receber a recompensa que é ficar no peso que você quer, vestir aquela roupa que você não consegue mais vestir, ficar bonita e etc, etc. Ok? Então, quando o tempo é muito longo entre o ato que você executa, a ação que você executa e a recompensa, a gente vai precisar persistir no alvo para conseguir cumprir. E aí vocês entendem por que uma ação que não tem consequência imediata, recompensa imediata, ela não é reforçadora? Por que ela não é reforçadora? Porque eu deixei de comer o brigadeiro aqui, mas eu não vi nada no meu corpo, eu não perdi nem 1 quilinho na mesma hora que eu deixei de comer. Eu só vou perder esse quilo não sei quanto tempo depois. Então, o ato de eu não comer o brigadeiro aqui não é reforçador. E aí, gente, o que é... Exemplo cruel, mas é pra gente entender que a gente também passa por isso. E aí, sabe o que acontece? Na hora que a gente come o brigadeiro, fazendo dieta, a gente pensa assim, um brigadeiro só não vai fazer diferença. Por quê? Porque a gente perde a noção do tempo que vai demorar pra gente perder aquilo que a gente quer. E a gente também perde a noção de quantos brigadeiros eu vou ter que deixar de comer pra perder o quilo que eu tenho que perder. É muito abstrato pra gente. Por isso que a gente não consegue manter dieta. Para que a gente consiga fazer uma dieta, por exemplo, a gente vai precisar persistir. Persistir.
Não adianta só a gente começar, a gente vai ter que persistir até atingir o alvo, né? Então, nós vamos ter que ter uma meta muito clara, um bom controle inibitório, não é isso? Porque a gente não pode, no impulso, ir lá e comer. E a gente também vai ter que ter um comportamento direcionado para uma meta. Um comportamento direcionado para uma meta. Todas essas três coisas que eu falei, né? Ter clara a meta na mente, porque a gente tem que manter a nossa meta na nossa mente. Agora que eu comecei a dieta, e durante todo o tempo da dieta eu tenho que estar com a meta na minha cabeça. Que é perder, sei lá, 5 quilos, 10 quilos, que é entrar naquela calça que eu não entro, que é ficar bonita. Essa meta, eu tenho que estar com ela na minha mente o tempo todo. Eu tenho que fazer controle de impulso, controle inibitório, e eu tenho que ter um comportamento direcionado para a meta. O que é um comportamento direcionado para a meta? Não comer o brigadeiro, comer coisas que são saudáveis, entendeu? Esses 3 itens, eles são uma das maiores dificuldades do TDAH. E isso não é uma dificuldade subjetiva do TDAH, uma dificuldade cognitiva do TDAH. É uma limitação cognitiva. E limitação cognitiva, eu não estou falando de inteligência, tá, gente? Eu estou falando de funções cognitivas, que a gente já falou também lá atrás, né? Que é controle dos impulsos, organização, planejamento, todas aquelas funções que a gente conversou, tem a ver com essas funções cognitivas, tá? Então, quando eu falo limitação cognitiva, não é que a criança tem uma inteligência limitada, não é isso. É que ela tem algumas funções no cérebro dela que estão limitadas no sentido de que elas não estão funcionando bem. E aí, claro que isso vai atrapalhar. Se você tem uma dificuldade no seu controle inibitório, se você fizer dieta, você não vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Porque toda vez que você encontrar um brigadeiro, a vontade de comer o brigadeiro vai ser muito maior do que a meta de daqui a não sei quanto tempo você emagrecer. Ok? Então, se é difícil pra gente, você imagina para o TDAH, tá? Mas eu preciso que vocês entendam isso. Por quê? Porque se a gente entende isso, a gente vai compreender por que essa estratégia é tão eficiente. E se a gente entende isso, a gente vai compreender que não adianta a gente ficar mandando, obrigando ou chamando a atenção da criança para que ela mude o comportamento por si só. Ela não vai conseguir. Ela não vai dar conta sozinha. Então, se ela não vai dar conta sozinha, a gente vai entrar com o suporte. E o suporte não é passar a mão na cabeça da criança, fingir que nada está acontecendo. Então ela é assim, então não tem nada para fazer. Não é isso. Dar o suporte é criar condições para que ela consiga. Porque sozinha ela não dá conta. Ok? Então, muitas vezes, as pessoas criticam, né? Quando a gente fala que vai trabalhar com recompensa, quando a gente vai tentar introduzir uma técnica de economia de fichas, né? A Ana tá aqui, a gente quando trabalha com rotina, a gente faz a gamificação da rotina e a gente cria aquelas pontuações, né? Então muitos professores, muitos pais criticam isso porque dizem que a criança só vai fazer se ganhar alguma coisa em troca e não sei o que. Gente, economia difícil é uma técnica, é uma das técnicas mais estudadas no mundo. E é uma técnica extremamente eficiente para o TDAH. Agora, a gente só critica o uso dessa técnica quando a gente não conhece como funciona o cérebro do TDAH. Porque se você conhece como funciona o cérebro do TDAH, você vai ver que não dá para esperar que a criança faça sozinha. Que não dá para esperar que a consequência natural do comportamento da criança aconteça para ela se manter motivada na tarefa. Não vai funcionar. A gente vai ter que criar consequências, né, reforçadores arbitrários, que eu vou explicar para vocês. A gente vai ter que criar isso ao longo da execução da tarefa para que ela consiga se manter engajada até o final. Senão, não vai dar. Se a gente for esperar a criança
prestar atenção na aula, ficar quieta, não levantar na hora da explicação da professora, porque ela, quando for fazer a prova, ela vai fazer uma prova melhor, porque ela conseguiu ouvir, aprender o que o professor explicou, ela não vai conseguir. Ela não vai ter condições internas, cognitivas, recurso cognitivo suficiente para fazer isso, né? E aí a Ana colocou aqui, ó, o preconceito é grande. Mas por que o preconceito é grande? Por quê, gente? Porque a gente ouve o galo cantar, mas não sabe aonde que tá cantando. A gente ouve falar das estratégias. Ai, que legal, bonitinho agora. Vamos fazer um quadro de rotina, vamos botar os itenzinhos, vamos botar um monte de carinha bonitinha. E aí na internet você vê trocentas pessoas vendendo esses quadros, mas a gente não sabe o que está por trás disso, a fundamentação científica que está por trás. Então, essas estratégias, elas são banalizadas no dia a dia. E aí a mãe, com a maior boa vontade, com a maior intenção de querer resolver o problema que está vivendo em casa com o filho, pega uma estratégia dessa, tenta colocar em prática sem saber como fazer, porque as estratégias, gente, elas têm... elas não são receitas de bolo, mas elas têm um passo a passo, elas têm alguns princípios que precisam ser levados em consideração e ela também tem uma forma de ser colocada em prática. Então, quando você não sabe como fazer, você pega aquilo e faz, não dá certo, o que acontece? Invalida-se o processo, né? Isso mesmo, diz que o filho vai ficar interesseiro e tudo mais. Gente, olha só, é diferente de você chantagear, barganhar com seu filho. Olha, faz que eu te dou, faz que eu te dou. Gente, faz que eu te dou, tá colocando a responsabilidade do ganhar em você e não no seu filho. Ele vai fazer, mas você que vai dar. Quando o seu filho ele tem um comportamento que ele conquista aquele privilégio, aquilo que foi combinado com vocês, ele está conquistando aquilo por um esforço, por um engajamento dele, e não porque ele fez uma troca com você. Agora, para o TDAH, esse momento de reforço arbitrário, ele tem um tempo disso acontecer. Isso não vai ficar acontecendo do resto da vida, mas é necessário que aconteça. E eu vou explicar para vocês um pouquinho mais, tá? Então, ó, a criança com TDAH, ela tem dificuldades na circuitaria do cérebro, os circuitos neurais do cérebro dela, ligados ao prazer, estão com dificuldade. Ela tem dificuldade de entender e relacionar o comportamento quando esse comportamento tem uma consequência positiva tardia. Então, não é ela, criança, que tem dificuldade, é o cérebro dela que tem essa dificuldade por conta do TDAH, ok? Então não adianta a gente... É como se a gente pegasse uma criança que tem baixa visão e a gente botasse um papel na frente dela e dissesse, vai, enxerga, abre os olhos, se esforça. Gente, ela não vai conseguir. E quanto mais a gente manda a criança que tem baixa visão se esforçar para enxergar, menos ela consegue enxergar. A mesma coisa com o TDAH. Quanto mais a gente fala assim, vai, preste atenção, você não tá vendo, já fez isso de novo. Quanto mais a gente coloca essa pressão na criança, mais ela vai errar. Mais ela vai se sentir pressionada e vai errar, ok? Então, quando eu incluo uma consequência ao comportamento da criança, mesmo que essa consequência seja arbitrária. O que é uma consequência arbitrária, gente? É uma consequência que não é natural, tá? Então, por exemplo, a criança não andar pela sala durante a explicação da aula do professor e ela ganha um reforçador, sei lá, direito a mais 10 minutos em casa na TV, isso é uma consequência arbitrária. Por quê? Não andar na sala na hora da explicação do professor não tem nada a ver com 10 minutos de videogame ou de televisão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas você usa esse reforço arbitrário para reforçar, né, para ser uma consequência positiva para esse comportamento. Tá bom? Então, quando a gente inclui essa consequência, né, no comportamento da criança, o que a gente está dizendo para o cérebro dessa criança? Que, olha só, espera um pouquinho, que o reforço vai vir.
a gente está deixando essa informação ativa no cérebro dela, porque a memória de trabalho, que é essa memória, né, de processamento de informações, ela tem dificuldade, o TDAH tem dificuldade com essa memória. A gente já fez uma live falando só sobre isso. Então, quando ela tem dificuldade disso, ela tem dificuldade de manter essas informações ativas na memória dela, na consciência dela. Então, ela se perde nas metas por causa disso. Porque está muito longa, ela se perde. Então, quando a gente trabalha com essas consequências, né, com esse reforçamento positivo, com essas consequências, com essas marcações de fichas, né, que eu vou explicar para vocês, a gente está dizendo para o cérebro, olha só, se mantém engajado, porque você vai receber o reforço daqui a pouco. Se mantém engajado, porque você vai receber o reforço daqui a pouco. É como se a gente estivesse falando isso para o cérebro. Tá? É como se eu fizesse o cérebro começar a ativar o sistema de recompensa de uma forma antecipatória. Então, a criança vai receber o reforço lá no final. Mas eu estou aqui dizendo para o cérebro dela, olha, se mantém engajado porque o reforço vai vir, se mantém engajado porque o reforço vai vir. Então, isso vai fazendo com que o cérebro comece a ativar o sistema de recompensa. É como se ela estivesse ganhando aquela recompensa naquele momento. Ela não vai estar ganhando, mas é como se ela estivesse ganhando a recompensa naquele momento. Oi, Ana, seja bem-vinda. Entendeu? Então, é uma forma da gente estimular esse cérebro, tá? Então, se nós queremos trabalhar com metas a médio e longo prazo, inicialmente é necessário, sim, colocar consequências arbitrárias para que ela se motive e persista até aquilo virar hábito. Ok? Então, inicialmente, a meta da criança realmente vai ser ganhar o reforçador. Claro que ela vai tentar, ela vai se esforçar mais para não ficar andando na sala de aula na hora que o professor está explicando, porque ela quer ganhar os 10 minutos na televisão. Claro, até eu ia querer. Então, claro que inicialmente ela vai, né, a meta da criança vai ser ganhar o reforçador, mas depois ela vai interiorizando que aquela regra social é importante para o bem-estar dela. Ela vai interiorizar que aquele comportamento social que ela precisa desenvolver vai se tornando um hábito e que aquilo ali traz um benefício para ela que é muito maior do que os 10 minutos que ela ganha na televisão. Entende? Mas para ela entender isso, ela precisa vivenciar essa situação muitas vezes, para que o cérebro dela reconheça, para que o cérebro dela entenda, para que o cérebro dela organize essas informações e passe a se tornar um hábito, ok? Por isso que a gente trabalha no início com esse reforço, né, com as consequências arbitrárias, reforçador arbitrário, para depois isso se tornar mais natural, tá bom? E aí nós vamos para as etapas de elaboração desse boletim. Eu vou mostrar para vocês um modelinho de boletim, para vocês verem que é uma coisa simples, gente. A gente faz isso num papel, tá? Não precisa comprar nada, não precisa... Claro que, né, a gente pode fazer bonitinho, pode, mas não tem necessidade. É uma folha, uma tabelinha onde a gente vai colocar alguns comportamentos, a gente vai colocar os dias da semana e a gente vai fazer os marcadores quando a criança consegue ou não consegue, tá? Até aqui tudo bem, gente? Alguma dúvida em relação a essa base? Lembrando, gente, eu gosto de falar aqui, a live que eu faço é quase um curso a live, né? Cada live dessa viraria um curso tranquilamente. E assim, eu não tenho como explicar todos os detalhes, dar todas as informações. Eu procuro trazer aquilo que é mais importante, trazer uma explicação básica e trazer informações para que vocês consigam colocar em prática em casa. Mas eu sei que muitas vezes é necessário, ou as pessoas vão precisar de um apoio maior, de mais informações, de mais um passo a passo, né? Uma coisa mais estruturada, ok? Por isso, eu tenho o mini curso Metas, que tem todo o passo a passo de elaboração da rotina, que trabalha com a economia de fichas. E segunda-feira eu vou abrir vagas para o programa de treinamento de pais, ok?
Então, nesse programa de treinamento de pais, além de todas as outras coisas que vão ter, vai ter o passo a passo de como você faz isso, tá? Explicando devagarinho, com todas as ferramentas em PDF para você imprimir, fazer em casa, usar na escola. Então, ali vai ter a explicação mais completa, com todo o passo a passo. Mas aqui a gente, com 1 hora de live, 1 hora e meia, não tem nem tem condições de fazer isso, tá bom? Então, daqui a pouco eu vou falar sobre o programa, mas só para lembrar que quem está lá no nosso grupo do WhatsApp vai receber o link de inscrição primeiro. Então, na segunda-feira, as inscrições abrem, as vagas abrem lá no nosso grupo do WhatsApp. E só na terça-feira a gente vai abrir aqui no Instagram, tá? Para que vocês que estão lá no WhatsApp possam fazer a inscrição primeiro, tá bom? Então, vamos lá. Daqui a pouco eu explico melhor isso. Primeira coisa, antes da gente entrar nas etapas, são 4 etapas. Se seu filho está fazendo acompanhamento com um psicólogo, e aí, se seu filho está fazendo acompanhamento com psicólogo, leve essa proposta, leve essa proposta do boletim diário do comportamento para o profissional que está atendendo o seu filho, para o profissional que está atendendo o seu filho, e converse com ele. Olha, eu aprendi essa ferramenta aqui, essa estratégia, você conhece? Você acha legal? Vamos tentar implementar isso com a escola do meu filho? Me ajuda nesse processo? Pegue o profissional que está atendendo o seu filho como parceiro nisso. Porque se ele tem formação em TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, ele tem a base que sustenta essa estratégia. Ele já conhece essa base. Mesmo que ele não conheça a estratégia, que eu acho bem difícil, mas a base que sustenta essa estratégia ele conhece. Então ele vai poder te orientar melhor e ele vai poder também fazer o link com a escola, para orientar a escola como vai utilizar, ok? Agora, se você não tem esse profissional, né, seu filho não está em tratamento e tudo mais, você pode levar essa proposta direto na escola para tentar fazer uma parceria. Só que sempre com essa proposta, né, de parceria. E aí você vai ter que aprender um pouco mais sobre ela, né, para que você possa explicar na escola e tudo mais, porque não é de qualquer jeito, tá, gente? Não adianta você pegar a fichinha, dar na mão do professor, o professor ficar marcando o comportamento da criança como se fosse um fiscal de comportamento e depois te manda para casa e chega em casa você dá o prêmio para a criança ou não de acordo com o que ela fez. Não é assim, tá bom? Antigamente até hoje, né, infelizmente, tinha isso, né, a caderneta da criança, né, a agendinha, aí a professora colocava comportamento ruim, regular, bom, ótimo. Aí chegava em casa, quando tava ruim, a mãe, ó, quando tava bom não acontecia nada, né, foi mais que obrigação, mas quando tava ruim, não é pra isso, gente, tá? E aí, o que acontecia? A professora, eu vou mandar pra sua mãe saber que você não se comportou na escola. Não é esse o objetivo. Então, primeira etapa é a etapa da coleta de dados. E o que é a etapa da coleta de dados? Oi, Adriana! A etapa da coleta de dados é a etapa onde a gente vai identificar quais são os comportamentos em sala de aula que estão inadequados. Seja comportamentos físicos ou comportamentos verbais, porque às vezes é coisa que a criança fala ou coisa que ela faz, tá? E aí, para você poder identificar esses comportamentos, é legal que você use aquele conhecimento que a gente falou lá na live sobre ABC do comportamento, né? Que vai trabalhar com antecedente, comportamento e consequência. Ok? Então, a gente vai identificar. E como é que a gente vai fazer isso? É você, mãe, que vai fazer? Não. É a escola que vai fazer, porque o problema acontece na escola. Então, a escola ela vai identificar todos os comportamentos inadequados da criança. E agora, os comportamentos inadequados não são qualquer coisa, né? São comportamentos que têm uma frequência, uma intensidade, uma duração que atrapalha o bom andamento, né, da própria criança e da turma também, tá? Então a gente vai fazer essa listagem dos comportamentos inadequados.
Essa é a primeira etapa, coleta de dados, tá bom? E aí, gente, é importante, né? Se o seu filho está fazendo acompanhamento com psicólogo, que esse psicólogo faça essa ponte, oriente a família, a escola, porque a escola não sabe, na maioria das vezes, fazer essa identificação de comportamento. Às vezes, coisa de criança, a escola acha que é comportamento inadequado, e não é, ok? Comportamento inadequado é aquilo que não é esperado para aquele ambiente dentro das regras que foi colocada para o grupo, ok? Então, o psicólogo vai estar podendo orientar melhor. Depois que você selecionou, né, depois que você selecionou os comportamentos, identificou, né, os comportamentos, a gente vai passar para a etapa do planejamento. Então, eu tenho lá os comportamentos inadequados, já sei quais são. Agora eu vou planejar o meu boletim diário. Então, no planejamento, o que eu vou fazer? Eu vou pegar de 1 a 4, né? Que pode ser de 1 a 4. Gente, no máximo 4. Mas eu sugiro que vocês não passem de 2 no início. Pega 1 ou pega 2 comportamentos daquela lista, sabe? Aqueles top 2, né? Os 2 comportamentos prioritários. E foca nesses 2 comportamentos prioritários. Não pega a lista toda, não coloque muita coisa, porque nem a criança vai dar conta, e nem o professor vai dar conta, nem a família vai dar conta de monitorar isso, tá? Então, lembra, criança com TDAH tem dificuldade na memória de trabalho, de processar as informações, de manter a informação, né, de meta na cabeça. Então, se você coloca muitas metas para ela fazer, muitos comportamentos que ela tem que fazer ao mesmo tempo, ela não vai conseguir, ela vai se perder, tá? Por mais que ela queira o reforçador, ela não vai dar conta. Então, pega aí, né, uns 2 comportamentos, e aí a gente vai fazer uma coisa que é essencial. A gente vai pegar o comportamento inadequado e transformar esse comportamento em comportamento alvo. Comportamento desejado, comportamento substitutivo. Então, a gente vai pegar um comportamento inadequado e vai mudar o texto e transformar ele em comportamento desejado, ok? Exemplo, a criança anda pela sala o tempo todo. Então, andar pela sala é o comportamento inadequado. Como é que a gente transforma em comportamento substitutivo? É ficar sentado durante a explicação do professor. Entendem? Então, eu não vou dizer para a criança o que ela não pode fazer, o que ela não deve fazer. Eu vou dizer para a criança o que ela pode e deve fazer. O foco vai ser no comportamento positivo. Show? Então, eu transformo esses 2 comportamentos que eu escolhi da lista em comportamentos substitutivos, que é aquilo que eu quero que a criança execute no lugar daqueles 2. Show? Ok. Depois a gente vai criar uma nota, uma pontuação. Geralmente, gente, a pontuação geralmente, mas isso pode mudar, tá? Teve o comportamento, 2. Mais ou menos 1 e não fez 0. Geralmente é essa pontuação, mas você pode criar outras pontuações. Tem pessoas que fazem carinha, né? Carinha feliz, carinha mais ou menos. Eu vou até mostrar um exemplo para vocês que é com carinhas, tá? Depois eu falo a questão das carinhas. Pode ser sim ou não, mãozinha assim, enfim. Ou positivo, né? Ok. E se não fez, deixa em branco. Como vocês acharem melhor. E depois vocês vão decidir a nota mínima. Então, por exemplo, se ela fizer tudo, cumprir tudo legal, o máximo que ela fizer que ela consegue fazer é 8 pontos, qual é o mínimo que ela tem que fazer para ganhar o reforçador? Ah, é 5. Ah, é 6. Ah, é 4. Isso não tem uma regra. Você, família e escola, é que vão combinar e vão chegar a esse número, tá? Então, se eu tenho o máximo 8... né? Se eu tenho o máximo 8, eu posso colocar 5 como meta, tá bom? E aí, depois que a gente definiu a pontuação, a gente vai fazer um menu de reforçadores, de recompensas. O que é um menu de recompensa? É uma lista de recompensas que a criança vai poder escolher se ela atingir aquele mínimo de pontos que a gente definiu, ok? E aí,
Recompensa, gente, é aquilo que realmente a criança gosta. Não adianta você colocar aquilo que você acha que ela quer, que você acha que ela gosta, ou que você acha que ela vai gostar, ou que você gostaria que ela fizesse. Não. Coloca coisas que realmente vão ser reforçadores para ela, que vai motivar essa criança a querer, tá? Senão ela começa, daqui a pouco ela desiste. Ó, Adriano colocou aqui, fiz carinhas e pontuação. Adriano, mas eu acho que é a esposa que tá, né? Fiz carinhas e pontuação, isso aí. Mas eu vou mostrar aqui como você pode fazer com um exemplo aqui. Então, esses reforçadores tem que ser algo que a criança goste, que realmente seja reforçador para ela, tá? E aí a criança, depois quando você for apresentar o boletim para ela, ela vai ter acesso a esse menu. Então ela já sabe que atingindo aquele número de pontos, ela então vai poder trocar por um reforçador, ok? Então deixa eu mostrar aqui, eu vou mostrar um exemplo, gente. Essa ficha aqui foi feita pela minha querida Natália, do Pequeninhos. Angélica, que bom. Então, eu peguei esse modelinho com ela, mas é um modelo super simples, né? Nada demais, pra gente poder colocar, e foi feito com carinhas, tá bom? Eu só vou explicar um detalhezinho em relação às carinhas, mas depois eu falo. Ó, é uma tabelinha simples. Aqui tem a coluna dos comportamentos, onde a gente vai colocar aqui. Aqui tem as colunas dos dias da semana, né? Que tem a aula de segunda a sexta. Aqui, no caso, carinha, né? As carinhas representando, né? Fez em algumas vezes, né? Em alguns momentos, e aqui não fez. Tá bom? Então, e aí tem para todos os comportamentos e todos os dias da semana. É basicamente isso aqui, tá? Por que eu falei que eu ia falar das carinhas? Você pode usar as carinhas, tá? Não tem problema. A única coisa que eu quero chamar a atenção é para que vocês tenham cuidado de, na comunicação de vocês, deixar bem claro que aquela carinha não é que você está triste ou feliz com a criança, mas que que aquilo ali está representando a execução ou não da tarefa. Então, aquela carinha triste, feliz, né, tem a ver com o comportamento dela e não com ela enquanto pessoa, ok? Então, muitas pessoas, até profissionais, né, têm orientado hoje a gente nem usar mais esse negócio de carinha feliz, carinha triste, por conta dessa confusão que deu, né, da criança olhar para aquilo ali e parece que tá todo mundo triste, quando vê muita carinha triste, né, tá todo mundo triste com ela, ninguém gosta de mim. Deixem claro na comunicação de vocês que aquilo ali é um símbolo para representar comportamento, tá bom? Tenham esse cuidado porque isso vai fazer diferença. Então vamos lá. Então você montou a tabela, colocou os dois comportamentos substitutivos, né? Selecionou como é que você vai fazer o marcador, se vai ser carinha, se vai ser mãozinha, se vai ter xizinho, enfim. Selecionou o ponto mínimo que tem que fazer, fez o menuzinho de reforçadores. Ok. Ó, a Ana tá colocando, prefiro cores. Eu aprendi com você a usar cores, eu gosto mais. E quando eu não uso cores, eu uso a marcação de feito e deixo em branco quando não é feito, né? Ou é marcação ou é ausência de marcação. Eu gosto mais dessa coisa assim, tá? Mas a cor, né, o verde para quando é feito, o amarelo, né, quando fez em algumas vezes, e vermelho quando não foi feito. Né? Essa simbologia do verde, amarelo e vermelho, que já está no nosso inconsciente, né, por conta do semáforo e tudo mais, é uma legenda bem legal, tá? E aí a gente vai para a etapa da implementação, né, colocar em prática. Colocar em prática. Agora, colocar em prática, regra básica, gente. O objetivo dessa ferramenta não é punir a criança, mas reforçar positivamente os bons comportamentos. Então, quando a gente vai fazer a implementação, a gente vai olhar para aquela tabela, a gente não vai olhar para os detalhes da tabela, porque ela não conseguiu da tabela. A gente vai olhar para o global, para o todo da tabela, ok?
E a gente vai reforçar positivamente. O objetivo é esse, sempre encorajar a criança a conseguir. É igual lá, lembra sempre do bebezinho, né? Que eu dei o exemplo da minha sobrinha. O bebezinho tá lá tentando engatinhar. Então eu vou incentivando. Vamos, vem, chama, eu chamo pra vir, eu chamo pra vir. Ela ensaia, ela nem consegue vir, mas ela fez aquele primeiro ensaio, primeira tentativa, eu vou lá e celebro isso. Por quê? Porque isso vai motivá-la a insistir um pouco mais, a se esforçar um pouco mais, daqui a pouco ela tá tendo o comportamento que eu quero, que é engatinhar e vir pegar o objeto na minha mão, tá bom? Então pense no seu filho dessa mesma forma, tá? Como se você estivesse ali chamando, motivando aquele comportamento e celebrando todos os esforços e todas as conquistas que ele tem. Então, como é que vai funcionar? Você montou isso junto com a escola, né? Sempre junto com a escola. O professor ele vai ter essa ficha na escola e ele vai classificar o desempenho da criança ali naqueles comportamentos como feito ou não feito. E ele vai dar o feedback para a criança. O que é o feedback, gente? Ele vai sempre conversar com a criança sobre aquilo que ele está marcando. Então, ele não vai simplesmente marcar e toma aqui e leva para casa. Não, ele vai marcar, mas ele vai conversar com a criança sobre aquilo que ele marcou. Então, ele vai dar atenção positiva, ele vai elogiar e vai encorajar o comportamento, tá? Então, ele pode falar, olha, fulano, hoje não foi muito legal, né, esse comportamento, né? Lembra que você vamos dizer que o alvo seja não interromper o professor quando ele está explicando a aula, tá? Não foi muito legal, hoje você me interrompeu quando eu estava falando sobre isso, porque aí a criança lembra, né? Porque às vezes ela nem lembra o que fez. Lembra que você me interrompeu, depois isso. Mas amanhã a gente vai tentar de novo. Então nós estamos juntos, né, nisso. Nós estamos juntos para que você consiga. Você não está sozinho. Nós estamos juntos aqui. Então isso vai fazer com que a criança se motive, porque não tem alguém ali simplesmente para criticar e para brigar e para punir. Tem alguém ali que está dando apoio para ela, que está confiando e acreditando que ela vai conseguir. Então o professor vai dar o feedback. A criança conseguiu o comportamento? Poxa, show! Né? Muito bom, olha, seu comportamento hoje foi muito legal, você conseguiu atingir a meta, parabéns, ó, amanhã a gente está aqui de novo. Porque o comportamento, ele vai nesse momento aí, né, de treinamento, ele oscila muito. Hora ela vai conseguir, vai ficar tudo show, hora ela não vai conseguir. Então, a hora que ela consegue, a gente continua dando o encorajamento para ela se manter. E a hora que ela não consegue, a gente lembra que ela já conseguiu e a gente motiva para que ela tente novamente. Sempre lembrando, gente, nós precisamos ensinar para a criança que quando a gente não consegue uma coisa da primeira vez, a gente precisa tentar de novo. Isso é ensinar para a criança a ter persistência. E isso a gente vai precisar para a vida toda, para tudo na vida. Se eu fizer uma coisa na primeira vez e não der certo e eu desistir, eu não vou conseguir fazer muitas coisas na minha vida. Eu vou precisar lidar com aquilo e fazer novamente. Então, quando a criança não consegue um comportamento ali naquele dia, que ela não conseguiu se controlar e ela interrompeu o professor, a gente tem que mostrar para ela que, olha, você tentou, mas amanhã você vai conseguir. Então, amanhã vamos tentar novamente. Na Ruth, eu espero que sim, né? Eu espero que eu consiga deixar gravada. Então, isso é muito importante. Então, não é só marcar, é dar esse feedback para a criança. E o legal é que quando a criança, por exemplo, se você fez um combinado com a criança para ela não interromper você, professor, quando está falando, ela levantar o dedo, toda vez que ela levantar o dedo, reforce positivamente. Poxa, muito legal, ó, você levantou o dedo, né, para falar, pode falar. Então, elogie, né? Dê atenção positiva, coloque luz nos comportamentos positivos. Não espera no final da aula para falar. Coloca luz ali quando o comportamento aconteceu. Quanto mais imediato você fizer o elogio e fizer a palavra de encorajamento, mais a criança vai conseguir conectar a ação dela com a consequência, tá? E aí, no final do dia, esse boletim é enviado para casa, então vira uma comunicação da escola com a família.
ok? Por isso essa comunicação tem que estar alinhada, a família e a escola tem que estar falando a mesma língua, de preferência que isso também, as regras que são utilizadas na escola também sejam regras que vão ser reforçadas em casa, né? E aí os pais, então, vão fazer lá a checagem, quando a criança chega da escola, ela vai pegar, os pais vão pegar, fazer a checagem do boletim, né? E se a criança conseguiu atingir o mínimo de pontos, ela então vai ser recompensada, vai ganhar o reforçador, que é escolher algo ali do menu que a gente já fez anteriormente. Mas se ela não conseguir, é a mesma fala, é a mesma coisa que a gente faz, né? Que o professor faz na sala de aula. Então, olha, você não conseguiu dessa vez, o que aconteceu? Você está precisando de ajuda? A gente quer que eu te ajude a pensar uma forma de amanhã você ter uma estratégia diferente? Né? Então, pensar soluções de problema é algo que é extremamente eficiente. Né? Então, não adianta só a gente ir lá, conseguiu ou não conseguiu. Né? Essa conversa poderosa com a criança, né? De dar apoio para ela, de acolher a frustração que ela sente por não ter conseguido, de encorajar que ela vá tentar mais uma vez, né? E ajudar a criança a pensar estratégias de superação é muito bom. Isso vai fazer com que a criança, se desenvolva muito mais, tá? E ela vai começar a olhar para você como parceiro e não mais como alguém que fica cobrando e exigindo dela coisas que nem ela consegue fazer. Então, faça essa análise global, né? Não fica focando nos detalhes, para que vocês entendam o comportamento da criança como um todo, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês um boletim desse aqui tá preenchido, tá? Mas é só para mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Então aqui, ó, o professor marca, né? E aí ele conversa, segunda-feira, ele vai conversar com a criança sobre isso aqui. Ele pode falar um comportamento específico? Pode, mas ele pode também fazer uma análise global, né? Daquele dia. E aqui, ó, no final da semana, a gente tem um panorama para ver qual comportamento melhorou, qual que ainda não melhorou, qual que está oscilando, olha, hora melhora, hora não melhora, para a gente poder pensar novas estratégias. Será que eu tenho que pensar uma nova estratégia para ajudar essa criança a cumprir, né, esse combinado? Porque muitas vezes não basta só a gente escrever aqui o que a gente quer, a gente precisa pensar uma estratégia diferente, né? Pensar uma forma de ajudar a criança a executar essa ação. Então, olha, aqui, vamos dizer, né? A criança faria 1 ponto, porque aqui é 0, aqui é 1, e aqui seria 2, né? 1 ponto. Quando chega em casa, a mãe vai acolher essa criança, vai fazer a validação emocional, que a gente também já fez uma aula sobre isso. Só que ela fez a validação emocional, mas a criança não recebe o reforçador. Amanhã vamos tentar de novo. Eu quero muito que você ganhe esse reforçador. Quero muito que você tenha aí os 10 minutos de TV. Eu quero muito que você conquiste isso. Eu tô aqui para te ajudar. Na terça-feira, a mesma coisa. Na quarta, na quinta. E você vai fazendo, ó. Chegou na sexta, olha como é que já melhorou. Ó, foi melhorando. Aqui deu uma caída de novo, mas aqui tava começando a semana. E aí você tem como até identificar se, por exemplo, aqui aconteceu alguma coisa terça-feira. Será que é um professor específico que deu aula terça-feira? Aqui era a professora da turma, mas terça-feira era a professora de educação física ou de sala de leitura, sei lá. Entendeu? Ah, não, terça-feira não foi isso não. Terça-feira foi o dia que a mãe foi no médico, estava passando mal e ele ficou preocupado. Entenderam? Dá pra gente fazer essa análise, pra gente ver o que tá acontecendo, tá? Ó, sexta-feira melhorou, ó. Já melhorou bastante, ele já conseguiu 4, 5, 6 pontos, né? Então a gente consegue identificar que com a frequência, com a constância, o comportamento tende a melhorar. Ó, isso aí, Ana Ruth, interessante analisar visualmente. Isso aqui é instrumento para você fazer, né? Depois até fazer reuniões e tudo mais. Agora, sempre lembrando, não é de um dia para o outro, é uma estratégia que a gente vai trabalhar. Então, não adianta você ficar o tempo todo brigando. Por exemplo, você selecionou 2 comportamentos,
né? 2 comportamentos. Aí você tá focando ali a atenção positiva naqueles 2, tal. E os outros comportamentos que não estão na lista, você, só caceta a criança. Fica meio incoerente, né? Então, assim, o professor também, ele vai, ao mesmo tempo que a criança tá treinando, né? O professor também está sendo treinado a começar a olhar para a criança de uma outra forma. Ele também começar a ser treinado a lidar e se comunicar com essa criança de outra forma. Então, conforme a criança vai aprendendo, vai se desenvolvendo, mas o professor também, a família também. Então, com o tempo, tanto os professores, quanto a criança, quanto a família começam a desenvolver novos comportamentos. Não vai ser só a criança. Entendeu? E aí, gente, a quarta etapa, a última etapa é o seguinte. É possível que depois de um tempo, sei lá, 2, 3, 4 semanas, a gente precise dar uma atualizada nos reforçadores, no menu de reforçadores. De vez em quando a gente tem que dar uma mexida nesse menu. Por quê? Porque a criança com TDAH, ela tem uma tendência a enjoar das coisas muito fácil. Perder interesse, não é enjoar. Perder interesse, eles falam que enjoam, né? Perder interesse nas coisas muito fácil. Então, às vezes, aquele menu que naquele momento era extremamente reforçador para ela, pode perder a eficácia, entendeu? Ela pode ela pode perder o interesse naqueles reforçadores. Então, se você percebe que o comportamento está melhorando e de repente tem uma queda, analise se essa queda foi porque os reforçadores não estão mais adequados e precisa ser mexido, ou se a forma como os professores e a família estão colocando em prática mudou. Porque isso acontece muito, tá, gente? A gente começa a implementar, todo mundo fica engajadinho, professores, família, tal. Vai, quando o comportamento melhora, o que acontece? Todo mundo relaxa. Aí a criança começa a piorar de novo. Por que a criança começa a piorar de novo? Porque o comportamento ainda não foi consolidado. O comportamento ele foi introduzido, a criança já consegue fazer, mas ele precisa ser consolidado. E para consolidar precisa de tempo. Então, muitas vezes, quando o comportamento começa a melhorar, ou a família ou a escola começa a relaxar na forma como está implementando. E aí, às vezes, o rendimento da criança começa a cair. Ou então, aquele menu de reforçadores também não tá muito legal, tá? Já perdeu o interesse, você tem que trocar, fazer outro para motivar a criança, tá bom? E aí, conforme ela vai desenvolvendo, ela já tá conseguindo, você já percebeu que já passou aí 1, 2, 3 semanas, um mês, que aquele comportamento ela já tá fazendo legalzinho, ela já tá dando conta, né? A pontuação dela tá sempre do médio para cima. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a acrescentar novos comportamentos. Então a gente tem aquela lista que a gente fez, a gente selecionou 2, a gente pode depois selecionar mais um, depois selecionar mais um. A gente vai acrescentando novos comportamentos aos poucos, tá? Para que a criança ela se mantenha ali engajada na estratégia. Bom? E só pra gente encerrar, né, 3 pontos importantes aqui dentro do uso dessa estratégia. Primeiro, a família precisa ser consistente no reforçador. Então, gente, todo dia tem que ter checagem e todo dia tem que ter a recompensa, tá? No início, a gente trabalha com a recompensa diária. Depois, com o tempo, a gente pode passar para a recompensa semanal, tá bom? Mas no início tem que ser diário, porque ela já está atrasando a recompensa. Se você atrasa muito para o final de semana, ela não vai dar conta. Então, a recompensa não pode ser atrasada há muito tempo, tá? Então, a família precisa ser consistente. Se segunda-feira ela foi e deu o reforçador, na terça-feira ela esqueceu, vai ter furo, vai ter falha na execução da estratégia, tá bom? Tem que ter consistência também entre a fala da família e da escola, né? A gente tem que falar a mesma língua. Então, de preferência, use também essa estratégia em casa, né? Use a economia de fichas em casa também, dentro da rotina, nas regras, para que não haja essa diferença muito grande entre família e escola. E o feedback, né, que é extremamente importante, porque é através do feedback que você vai manter o engajamento, manter a criança motivada, que você vai encorajar essa criança a continuar, apesar dela não ter conseguido em algum momento.
porque não conseguir faz parte do processo, né? Então, é como eu falei, a bebezinha, não é porque eu chamei ela com, né, com algo na mão que ela tentou vir e não conseguiu engatinhar, que ela não vai tentar no outro dia. Não, ela vai estar sempre tentando. Enquanto ela não conseguir engatear, ela não vai sossegar. Então a gente precisa manter essa criança motivada até ela conseguir, tá bom? E a gente só vai conseguir isso quando pais e escola estiverem trabalhando de forma colaborativa. É isso que vai fazer diferença, é isso que vai fazer com que a estratégia funcione, tá? E aí, gente, eu vou começar aqui só mostrar uma coisinha pra vocês pra gente encerrar, porque a hora já tá bem avançada. Mas se vocês tiverem perguntas, peço que vocês coloquem aqui embaixo agora pra mim, porque aí eu respondo pra gente poder encerrar. Dúvidas, perguntas, o que vocês tiverem aí. Respondam pra mim se vocês gostaram da estratégia, se foi uma estratégia que vocês acham que é viável colocar em prática. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui pra vocês, que eu tava falando, né? Segunda-feira, eu vou abrir vagas para o programa de treinamento de pais TDAH, que, gente, vai ser um verdadeiro guia para você e sua família. É um programa novo, totalmente estruturado, com tudo o que a gente vem falando aqui, né, de TDAH, só que de uma forma bem estruturada, de uma forma bem organizada, para que você possa, de fato, se apropriar dessas informações, transformar essa informação em conhecimento e, principalmente, colocar isso em prática, tá? Ó, no curso vou aprender a orientar meu filho e a controlar a vontade de comer brigadeiro. Já estou... Isso aí, isso aí. Olha, não adianta a gente aprender uma coisa e só usar com o outro. Usar com a gente primeiro, né?